Ela tinha apenas R$ 100 no bolso. O cavalo era velho, magro e estava prestes a ser descartado como se nunca tivesse valido nada. O patrão riu quando ela disse que queria comprá-lo. Os peões riram também. Até o próprio pai abaixou a cabeça sem saber o que dizer. Ninguém ali imaginava que aquele cavalo pisaria numa pista de corrida semanas depois. E você teria gastado seus últimos R$ 100 nesse cavalo? Diz aqui nos comentários e já aproveita para curtir o vídeo enquanto a gente descobre o que aconteceu depois. Isabel tinha 20 anos e já conhecia o peso do trabalho antes de conhecer o peso da vida fácil. Desde criança, ela acordava cedo com o pai, Adão, para começar o dia na fazenda de Jerônimo Lacerda, um homem que tinha dinheiro sobrando, cavalos de raça nas baias e paciência de nenhuma para quem ele julgava inferior. A fazenda era grande, bonita, cheia de animais valorizados. Mas Isabel e o pai viviam num canto esquecido daquele mundo, cuidando do que era pesado e ingrato, recebendo o suficiente para não morrer de fome e pouco mais. Adão era um homem quieto. Trabalhava com seriedade, não reclamava, não levantava a voz. Tinha aprendido cedo que naquele lugar reclamar custava o emprego, e o emprego era tudo o que eles tinham. Isabel era diferente do pai em algumas coisas. Tinha a mesma honestidade, o mesmo calo nas mãos, mas também tinha uma teimosia calma que Adão nunca conseguiu explicar direito. Ela não era briguenta, não era grossa, só não dobrava fácil. E havia uma coisa naquela fazenda que ela amava de um jeito que não sabia bem explicar: Relâmpago. O cavalo tinha chegado anos antes, numa época em que Jerônimo ainda apostava em animais de linhagem mais velha. Relâmpago era de raça boa, isso qualquer entendido via. Mas o tempo passou. Vieram cavalos mais novos, mais rápidos, mais lucrativos nas pistas, e Relâmpago foi ficando para trás. Literalmente, foi empurrado para um canto da propriedade, a alimentação foi diminuindo, os cuidados foram sumindo, o animal emagreceu, o pelo perdeu o brilho, e Jerônimo foi esquecendo que ele existia. Isabel não esqueceu. Toda vez que podia, ela passava um tempo com o animal. Levava um punhado de capim, ficava ali do lado, conversava baixinho. Relâmpago a reconhecia. Chufrava devagar quando ela chegava, encostava o focinho no ombro dela. Era uma amizade sem palavras, daquelas que não precisam de explicação. Foi numa manhã de terça-feira que tudo mudou. Jerônimo chamou Adão logo cedo, antes do café. Havia 2 ou 3 outros funcionários por perto quando o patrão apontou na direção do curral onde Relâmpago ficava. Quero que você passe esse animal para frente até o fim da semana. Vende para quem pagar qualquer coisa. Tô cansado de gastar ração com ele. Adão não respondeu, só acenou com a cabeça como sempre fazia. Isabel estava do outro lado da cerca e ouviu tudo. Ela sentiu o estômago apertar. Ficou parada por um segundo, com a mão na madeira da cerca, olhando para Relâmpago, que pastava quieto sem saber o que estava sendo decidido sobre ele. Então respirou fundo e foi até onde o patrão estava. Seu Jerônimo, com licença. O homem virou com a sobrancelha levantada, como se estivesse surpreso que ela tivesse voz. O senhor vai vender o Relâmpago? Já disse o que vou fazer, menina. Então eu quero comprar. Houve uma pausa. Jerônimo olhou para ela, depois para Adão, depois de volta para ela. E começou a rir. Não um riso de boa vontade. Era aquele riso que diminui quem está na frente. Você quer comprar? Ele repetiu devagar, saboreando cada sílaba. Você. Os outros funcionários que estavam por ali começaram a sorrir também. Adão fixou o olhar no chão. Quero sim, Isabel disse, sem desviar o olhar. Quanto você tem, menina? Jerônimo perguntou, e a pergunta não era honesta. Era uma armadilha. Ele já sabia a resposta antes de fazer. Isabel não hesitou. R$ 100.
O riso que veio depois foi mais alto. Um dos peões deu uma risada aberta. Outro sacudiu a cabeça como se fosse a coisa mais absurda que tivesse ouvido na vida. Jerônimo limpou o canto do olho com o dedo, ainda se divertindo. R$100. Ele olhou para Adão. É assim que você criou ela, Adão? Achando que R$100 compra alguma coisa aqui? Adão não levantou a cabeça. Isabel manteve a postura. É o que eu tenho, ela disse, e quero o cavalo. Jerônimo ficou olhando para ela por alguns segundos. Depois deu de ombros, como quem está fazendo um favor enorme. Tá bom, R$100. O animal é seu. E emendou com o mesmo tom de quem está jogando migalha. Mas deixa eu te avisar uma coisa. Esse cavalo vai te dar só gasto. Ele não presta mais para nada. E não vai pegar uma grama de ração dessa fazenda, não vai usar nenhum pasto meu, não vai usar nada daqui. Você comprou, você resolve. Eu resolvo, Isabel respondeu. Tô curioso para ver como. Ele virou as costas e foi embora, ainda rindo. Isabel foi até o curral. Colocou a mão no pescoço de Relâmpago, que estava parado, quieto. O animal encostou o focinho nela devagar. A gente vai sair daqui, ela sussurrou. Adão chegou por trás dela alguns minutos depois. Ficou parado, sem saber o que dizer. Olhou para a filha, olhou para o cavalo, olhou de volta para ela. Isabel, eu sei, pai. Você gastou tudo o que tinha. Eu sei. Ele ficou quieto. Então colocou a mão no ombro dela por um segundo. Não de aprovação, mas de pai que está preocupado e não sabe como dizer. E foi embora. Isabel ficou olhando para Relâmpago até o sol subir de vez. Ela não sabia exatamente o que ia fazer. Não tinha plano completo, não tinha dinheiro, não tinha estrutura. O que ela tinha era aquele animal. E uma certeza que não conseguia explicar direito, de que Jerônimo havia acabado de jogar fora algo que valia muito mais do que R$100. O que ela ainda não sabia era o tamanho do caminho que teria pela frente antes de provar isso. Isabel levou Relâmpago para um pedaço de terra que o pai tinha direito de usar. Terreno pequeno, capim ralo, cerca que precisava de conserto. Não era muito, mas era o que existia. O primeiro dia foi difícil. Relâmpago ficou parado no canto, desconfiado do lugar novo, sem comer. Isabel passou a tarde arrumando a cerca, buscando capim em um terreno abandonado ali perto, carregando na mão o que conseguia. À noite, ela sentou no chão ao lado do animal. Estava escuro, o vento estava frio. Passou a mão devagar no pescoço magro, sentindo cada osso perto demais da pele. Eles podem ter desistido de você, ela disse baixinho. Mas eu não. Alguns minutos depois, Relâmpago encostou o focinho no joelho dela. E ficou assim. Nos dias seguintes, Isabel montou uma rotina sem folga. Capim antes do amanhecer, trabalho na fazenda de Jerônimo durante o dia, bicos à noite, faxina, ovos, qualquer trocado que aparecesse. Na terceira semana, conseguiu comprar um saco de ração melhor. Relâmpago começou a comer com vontade. O pelo ainda estava opaco, mas havia uma diferença pequena que ela percebia. O animal estava começando a confiar no lugar. Foi numa tarde que ela viu pela primeira vez. Ela chegava com capim quando um pássaro levantou o voo de repente. Relâmpago deu um susto e por um segundo, só um, ele correu. Isabel parou. Não era trote de cavalo velho. Era uma arrancada curta, de poucos metros, mas com uma potência que não combinava com a aparência do animal. Uma velocidade que não devia estar ali. Ela ficou olhando com o capim na mão, sem piscar. Relâmpago parou. Sacudiu a cabeça, voltou a pastar como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Isabel foi até a biblioteca pesquisar a linhagem que o pai havia mencionado uma vez, anos atrás. Levou tempo, mas encontrou. Relâmpago descendia de cavalos de corrida, animais que geraram campeões décadas antes. A idade apagava o viço, não apagava o que estava no sangue. Ela voltou tarde. Adão estava na porta, acordado.
Onde você estava? Pesquisando, ela contou. Mostrou o que tinha encontrado. Adão ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, você gastou tudo o que tinha, está trabalhando dobrado, perdendo sono, e ainda não sabe o que quer fazer com isso? Ainda não sei direito, ela admitiu. Esse cavalo já teve uma vida. Você não precisa carregar ele nas costas. Não estou carregando ele, pai. Estou cuidando dele. Tem diferença? Tem. Adão foi para dentro sem responder. E Isabel ficou na soleira, olhando para o terreno escuro. Havia algo que ela não conseguia ignorar. Não era plano, não era cálculo. Era mais fundo do que isso. E nas semanas seguintes, Relâmpago foi provando que ela estava certa. Ganhou peso, ganhou brilho, ganhou movimento. Isabel anotava tudo num caderno velho. A pisada, a aceleração, como ele reagia ao vento, ao barulho, à mudança de terreno. Sem treinador, sem estrutura. Só o olho que ela havia afinado a vida inteira vivendo perto de cavalos. E o que ela via no caderno era claro. Relâmpago podia correr, de verdade, em pista, contra outros animais. Montar, Isabel montava desde menina. O que ela nunca tinha feito era levar um cavalo para uma pista. Mas isso era detalhe. O cavalo estava ali. E ela também. Numa manhã, antes do sol raiar, ela tomou a decisão. Ia inscrever Relâmpago numa corrida. O que ela não sabia era que alguém estava de olho nela. E que a resposta que receberia, quando isso viesse a público, seria pior do que qualquer coisa que já havia enfrentado até ali. Isabel começou os treinos antes do sol. Sem pista, sem equipamento. Tinha o campo aberto, a cerca como referência, e o olho afinado de quem cresceu entre cavalos. Nos primeiros dias, deixou Relâmpago correr solto para observar a passada. Depois começou a montá-lo nas arrancadas curtas, aprendendo como o animal respondia sob comando, onde ele acelerava naturalmente, onde economizava, como reagia ao peso dela na sela. Anotava tudo num caderno, e o que o caderno ia mostrando era cada vez mais claro. Relâmpago era rápido, mais do que qualquer cavalo que ela havia visto correr naquela região. Foi na quarta semana que tudo mudou. Ela não ouviu os passos. Estava de costas para a cerca lateral quando Relâmpago levantou a cabeça de repente, as orelhas em alerta. Isabel virou. Do outro lado da cerca, apoiado no mourão com os braços cruzados, estava Mauro, um dos peões mais antigos da fazenda de Jerônimo. Ele ficou olhando para ela com um sorriso torto no rosto. Não disse nada, só olhou, virou e foi embora na direção da fazenda. Isabel ficou parada, vendo ele sumir no meio do mato. Sabia exatamente o que ia acontecer. No dia seguinte, no meio da tarde, ela estava limpando o animal quando ouviu o som do carro de Jerônimo parando na entrada do terreno. Ele desceu devagar, passou pela cerca com a postura de quem entra em qualquer lugar sem pedir licença e ficou alguns metros de distância observando o Relâmpago. O cavalo estava diferente. Qualquer pessoa com olho mínimo para animal via isso. Estava mais cheio, mais firme. O pelo tinha brilho. A postura era outra. Jerônimo ficou em silêncio por um tempo. Depois olhou para Isabel. Ouvi dizer que você está treinando ele. Tô, ela respondeu, sem desviar o olhar. Ele caminhou um pouco ao redor do animal, como se estivesse fazendo uma avaliação. Cruzou os braços. Então, falou com uma leveza que não era leveza de verdade. Quanto você quer por ele? Isabel não respondeu de imediato. Olhou para Jerônimo, depois para Relâmpago, depois de volta para o homem. Não tô vendendo. Eu pago bem. Ele falou o valor. Era mais de 10 vezes o que ela havia pago. Você embolsa o dinheiro, esquece essa história toda e a vida fica mais fácil para todo mundo. Não tô vendendo, ela repetiu. O tom de Jerônimo mudou, não radicalmente. Ele não era o tipo que gritava. Era mais sutil do que isso e por isso mais perigoso. Isabel. Ele falou o nome dela devagar,
como se estivesse explicando algo para uma criança. Você é uma menina de 20 anos, sem experiência nenhuma com corrida, sem dinheiro, sem estrutura. Esse cavalo tem idade, você vai gastar o pouco que tem, vai se meter num mundo que não conhece e no final vai se machucar. Eu tô te oferecendo uma saída boa. Obrigada pela preocupação, ela disse, mas não tô vendendo. Jerônimo ficou olhando para ela por um momento longo. Depois, respirou fundo pelo nariz. Se você colocar esse animal numa pista, ele falou com calma, vai ser um vexame. Não só para você, para seu pai também. Adão é um bom funcionário. Eu gosto do seu pai. Seria uma pena as coisas ficarem complicadas para ele por causa de uma decisão sua. O estômago de Isabel apertou. Ela entendeu o que estava sendo dito sem que fosse dito diretamente. Não era uma oferta, era um aviso, mas ela não deixou aparecer no rosto. Meu pai trabalha bem e o senhor sabe disso, ela respondeu. O emprego dele não tem nada a ver com o que eu faço com o meu cavalo. Jerônimo deu um meio sorriso, balançou a cabeça como quem está decepcionado e foi embora sem mais uma palavra. Isabel esperou o carro sumir pela estrada. Então soltou o ar que estava segurando. Ela sabia que havia passado de um ponto sem volta. Jerônimo não era o tipo de homem que esquecia quando alguém não cedia. E ela havia recusado 2 vezes na frente dele, sem tremer. Naquela noite, ela contou para o pai o que havia acontecido. Adão ouviu sentado à mesa, com as mãos cruzadas na frente. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um tempo. Depois disse: ele não vai fazer nada com meu emprego. Ele sabe que não encontra outro igual. Era uma forma de se convencer, tanto quanto de tranquilizá-la. Isabel sabia disso, mas também sabia que o pai havia escolhido não pedir que ela desistisse. E isso, vindo de Adão, significava mais do que qualquer palavra. Nos dias seguintes, Isabel agiu rápido, pesquisou as corridas regionais, encontrou uma com inscrições abertas em menos de 6 semanas e foi fazer o cadastro com as últimas reservas que tinha. Usou a documentação da linhagem de Relâmpago para regularizar a participação. Saiu de lá com o comprovante na mão. Não tinha dinheiro para pagar cavaleiro. E, no fundo, também não queria entregar Relâmpago a mãos desconhecidas. Ia ser ela. A notícia chegou à fazenda de Jerônimo antes do que ela esperava. Alguém havia visto, alguém havia comentado, e num lugar pequeno as novidades não demoram. Quando Isabel chegou para trabalhar na manhã seguinte, sentiu o clima diferente ainda antes de entrar. Alguns funcionários evitaram o olhar, outros olharam demais, e Jerônimo estava no pátio, esperando. Ele não disse nada quando ela passou, só acompanhou com os olhos. E foi esse silêncio que ficou pesando o dia inteiro, porque Isabel sabia que homem nenhum daquele perfil engole um não 2 vezes sem planejar o próximo movimento. O que ela ainda não sabia era qual seria esse movimento, nem que ele seria muito mais cruel do que qualquer coisa que ele havia feito até ali. Jerônimo escolheu o momento com cuidado. Não foi no dia seguinte, não foi naquela semana, ele esperou. Deixou os dias passarem, deixou Isabel achar que o assunto havia esfriado. Era esse o tipo de homem que ele era, paciente quando queria machucar do jeito certo. Foi numa sexta-feira de manhã, dia de pagamento, com todos os funcionários reunidos perto do galpão. Todo mundo presente, Adão também. Jerônimo chegou com um café na mão e começou a falar alto o suficiente para não deixar dúvida de que queria ser ouvido. Tô sabendo que tem uma corrida regional daqui a pouco. Pausa. Olhou ao redor. E que vai ter uma competidora especial. Isabel, filha do Adão, inscreveu um cavalo. O mesmo que eu vendi por R$ 100. Aquele que mal conseguia ficar em pé. Alguns riram. Outros esperaram. Gente, eu respeito a coragem. Mas cavalo velho contra animal treinado? Ele sacudiu a cabeça com um sorriso. Isso não é corrida, isso é desperdício.
Isabel estava do outro lado do galpão. Ouvia cada palavra. Não saiu. Ficou parada onde estava. Então Jerônimo virou para Adão. Não foi rápido. Foi devagar, deliberado, como quem escolhe onde vai cravar. Adão, você sabia disso? O homem tinha o chapéu na mão e o olhar no chão. Sabia, ele disse em voz baixa. E deixou. Jerônimo não perguntou. Afirmou. 18 anos trabalhando aqui, homem de respeito, e não consegue segurar a própria filha. Foi aí que o ar mudou. Não era deboche de longe como no primeiro dia. Não era ameaça velada como na semana anterior. Era outra coisa. Era Jerônimo colocando Adão em público, na frente de cada homem que trabalhava com ele e dizendo sem dizer: esse homem não manda nem dentro de casa. Alguns funcionários olharam para o chão. Outros olharam para Adão esperando. Adão não levantou a cabeça. Isabel deu um passo à frente. O senhor tem algum problema com o que eu faço com o meu cavalo? Jerônimo virou para ela com calma excessiva. Problema? Não. Tô preocupado com seu pai. 18 anos de trabalho sério e agora vai carregar o peso da filha passar vexame na frente de todo mundo. Uma pausa curta. Só acho que ele merecia mais consideração. Foi essa frase que cortou mais fundo. Não em Isabel, em Adão. O homem levantou o rosto pela primeira vez. Olhou para o patrão, depois para a filha, e foi embora sem dizer nada, antes que qualquer um pudesse ver o que estava no rosto dele. Jerônimo deu por encerrado, fez um comentário qualquer para os outros e foi andando como se nada de importante tivesse acontecido. Isabel foi atrás do pai. Ela o encontrou no fundo do depósito, fingindo organizar ferramentas que não precisavam de organização. Ficou na porta. Pai, ele não virou. Eu trabalho aqui há 18 anos, ele disse, sem se mover. Nunca dei motivo para reclamação, nunca. E hoje esse homem me perguntou na frente de todo mundo se eu consigo cuidar da minha própria filha. Isabel ficou quieta. Você me envergonhou, ele disse. Foram 3 palavras, simples, baixas, sem raiva excessiva, e por isso doeram mais do que qualquer grito. Me desculpa, ela disse. Adão ficou parado por um momento. Depois virou. Desiste dessa corrida, por favor. Não precisa provar nada para ninguém. Não estou fazendo isso para provar nada, ela respondeu. Estou fazendo porque sei o que aquele cavalo pode fazer. E porque se eu parar agora, da próxima vez que esse homem resolver humilhar alguém aqui, ninguém vai ter coragem de ficar em pé. Adão olhou para ela por um tempo longo. Você é teimosa demais. Aprendi com o Senhor. Ele não respondeu. Mas também não pediu de novo que ela desistisse. Os dias seguintes foram tensos. O clima na fazenda mudou. Não de forma explícita, mas Isabel sentia. Alguns funcionários paravam de conversar quando ela chegava. Outros faziam questão de comentar a corrida num tom que ela pudesse ouvir. Ela ignorava, trabalhava, calava e à tarde ia treinar relâmpago. Foi justamente num desses treinos que o problema apareceu. Ela conduzia o animal numa arrancada mais longa quando percebeu que ele pisava diferente. Uma leve irregularidade na pata dianteira esquerda. Parou o treino na hora. Examinou com as mãos. Pressionou devagar ao redor do casco. Relâmpago bufou num ponto específico. Não era grave, mas era alguma coisa. Isabel ficou ajoelhada no chão, com a mão na pata do animal, e sentiu o peso de tudo de uma vez. O cansaço das semanas, a frase do pai no depósito, e agora, aquilo. Respirou fundo, levantou. Foi buscar água e pano limpo. Fez o que o pai havia ensinado desde pequena. Quando o animal dá sinal, você escuta, você age, você não abandona. Mas enquanto cuidava de Relâmpago naquela tarde, uma coisa ficou clara. A corrida estava se aproximando, e o tempo estava curto demais para qualquer imprevisto. E o pior imprevisto ainda estava por vir.
Isabel não dormiu direito naquela noite. Ficou acordada pensando na pisada de Relâmpago, calculando quanto tempo tinha antes da corrida, tentando lembrar de tudo que o pai havia ensinado sobre lesões em cavalos ao longo dos anos. Adão tinha um conhecimento prático que não estava em livro nenhum. Era coisa acumulada de décadas, de erro e acerto, de observar animal doente e aprender o que funcionava. De manhã cedo, antes de ir trabalhar, ela foi até o terreno e examinou a pata de novo. Relâmpago deixou quieto, como se soubesse que ela estava tentando ajudar. A região ainda estava sensível, mas não havia inchaço visível. Era uma inflamação leve, provavelmente esforço, além do que o animal estava pronto para aguentar naquele estágio do treino. Isabel foi até a casa do pai antes do café. Adão ouviu ela descrever o que havia encontrado. Pediu para ver o animal. Foram juntos até o terreno e ele examinou a pata em silêncio por um bom tempo, pressionando aqui, observando ali, pedindo que Isabel puxasse Relâmpago devagar para ver a pisada em movimento. Quando terminou, ficou de pé, limpando as mãos nas calças. Não é grave, ele disse, mas precisa de repouso. Pelo menos 10 dias sem treino pesado. A corrida é em 18 dias. Eu sei contar, Isabel. Ela ficou olhando para o pai. Ele ficou olhando para o animal. Tem como tratar? Ela perguntou. Tem. Com pressa, argila, repouso e paciência. Se você forçar antes da hora, aí sim vai complicar de verdade. Isabel assentiu. Não disse mais nada. Adão ficou parado por um segundo, como se estivesse decidindo alguma coisa internamente. Então, foi até o galpão da casa deles e voltou com um pote velho de barro, uma faixa de tecido dobrada e um vidro com ervas que Isabel reconhecia desde criança. Um preparado que o pai usava em animais machucados há mais de 20 anos. Ele não disse que estava ajudando, só começou a aplicar. Isabel ficou parada observando o pai trabalhar em silêncio. Tinha alguma coisa naquele momento que ela não conseguia nomear direito. O homem que havia pedido para ela desistir estava ali, de joelhos na terra, cuidando do cavalo que era o centro de tudo. Pai, ela disse baixinho, não fala nada. Ele respondeu, sem levantar o olhar. Deixa eu trabalhar. Ela ficou quieta e deixou. Nos 10 dias seguintes, Isabel mudou completamente a rotina de treino. Sem arrancadas, sem esforço. Levava Relâmpago para caminhar devagar pelo terreno, mantinha a alimentação, fazia as compressas que o pai havia ensinado. O animal foi melhorando com consistência. No 5º dia já pisava mais firme. No 8º havia sumido a sensibilidade no ponto que havia preocupado. No 10º dia, ela fez uma corrida leve, curta, só para ver. Relâmpago foi limpo, sem irregularidade, sem sinal de dor. Isabel ficou olhando para ele correr e sentiu alguma coisa se acomodar dentro do peito. Não euforia, mas alívio. O tipo de alívio que vem depois de um medo que você carregou quieto por dias. Faltavam 8 dias para a corrida. Foi nessa mesma semana que Jerônimo apareceu de novo. Dessa vez, não foi na fazenda, foi no terreno. Ele chegou de tarde, sem avisar, com 2 homens que Isabel não conhecia. Pararam o carro na beira da estrada e ficaram observando de longe por um tempo. Isabel viu, fingiu não ver, continuou o que estava fazendo. Então Jerônimo chegou até a cerca. Relâmpago estava no campo, caminhando. Estava visivelmente diferente de quando havia saído da fazenda. Mais cheio, mais firme, o pelo com brilho que não existia antes. Era impossível não notar. Jerônimo ficou olhando por um momento sem dizer nada. Depois, tá diferente o bicho. Tá, Isabel respondeu, sem parar o que fazia. Você fez um bom trabalho. Ele falou com uma naturalidade que a deixou em alerta. Jerônimo elogiando não era sinal bom. Por isso mesmo eu quero te fazer uma proposta antes da corrida. Já disse que não vendo. Não é sobre vender. Ele colocou os braços em cima da cerca, relaxado.
É uma aposta. Isabel parou, olhou para ele. Se o seu cavalo ganhar a corrida, Jerônimo disse com cuidado, eu assino a escritura do terreno onde você e seu pai moram, definitivamente, no nome do Adão. E renovo o contrato do seu pai com carteira assinada, salário fixo, por mais 5 anos. O silêncio durou alguns segundos. E se perder? Ela perguntou. Você e seu pai deixam a fazenda em 30 dias, sem briga, sem confusão. Só encerram o vínculo e cada um segue a vida. Isabel ficou olhando para ele. Estava calculando, não o risco, mas o que estava por trás daquela proposta. Jerônimo não era homem de fazer aposta que achava que ia perder. Ele estava confiante. Os cavalos dele eram treinados, cuidados por profissionais, corriam havia anos. E ele estava olhando para Relâmpago como quem olha para um adversário que não o preocupa de verdade. Mas havia outra leitura possível. Se ele não estivesse nem um pouco preocupado, não teria voltado. Não teria feito proposta nenhuma, teria esperado a corrida acontecer e deixado o resultado falar. O fato de estar ali, fazendo aquilo, dizia algo que ele não estava dizendo em voz alta. Me quero por escrito, Isabel disse. Jerônimo ergueu uma sobrancelha. Por escrito como? O senhor escreve os termos, assina, eu assino, uma testemunha de cada lado. Se o senhor tiver palavra, não tem problema nenhum em colocar no papel. Uma pausa. Os 2 homens que haviam vindo com ele trocaram um olhar rápido. Jerônimo deu um meio sorriso. Tudo bem, ele disse. Por escrito. Eles acertaram os termos ali mesmo, naquela tarde. Um dos homens que havia vindo com Jerônimo serviu de testemunha do lado dele. Isabel foi buscar uma vizinha para assinar do lado dela. O papel foi simples, direto, sem complicação. Quando Jerônimo foi embora, Isabel ficou sozinha com o documento na mão. Ela ficou olhando para aquelas linhas por um longo tempo. O terreno onde o pai havia construído a vida inteira, a casa pequena, o quintal, as memórias de anos, estava naquele papel. O emprego do pai estava naquele papel. A estabilidade que os 2 nunca haviam tido de verdade estava naquele papel. E também estava a corrida. 8 dias. Naquela noite, ela não contou para o pai imediatamente. Esperou o jantar, esperou ele terminar o café, esperou o momento certo. Então colocou o papel na mesa. Adão leu devagar, leu 2 vezes. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu mais longo do que era. Isabel, ele disse por fim, com uma voz que ela não sabia bem classificar. Eu sei o que estou fazendo, pai. Você tem certeza? Ela olhou para ele nos olhos. Tenho. Adão dobrou o papel com cuidado, colocou de volta na mesa e foi para o quarto sem dizer mais nada. Isabel ficou sozinha na cozinha, com a luz fraca acesa, ouvindo o silêncio da casa. 8 dias. Ela tinha 8 dias para chegar até aquela pista, para colocar Relâmpago numa reta junto com os melhores cavalos da região e para provar que havia enxergado algo real naquele animal quando todo mundo havia olhado e visto apenas um cavalo velho sem futuro. O que acontecesse naquela pista ia mudar tudo, de um jeito ou de outro. Isabel acordou antes de qualquer alarme. Havia uma calma estranha nela naquela manhã. Não a calma de quem não sente nada, mas a de quem já passou pelo medo tantas vezes que o corpo aprendeu a funcionar mesmo com ele presente. Foi até o terreno. Relâmpago estava acordado, como se soubesse que o dia era diferente. Ficou quieto enquanto ela escovava o pelo, verificava as patas, colocava o arreio. O animal estava no melhor que ela havia visto desde que o tirou da fazenda de Jerônimo. Ela colocou a mão no pescoço dele por um momento, sem dizer nada. Então foi. Chegaram ao local da corrida com o sol ainda baixo. Pista regional, arquibancada de madeira, famílias em cadeiras trazidas de casa. Simples, mas havia cavalos de verdade, tratadores, jóqueis de roupa profissional. E havia os animais de Jerônimo, grandes e reluzentes, sendo preparados com estrutura que Isabel não tinha. Relâmpago chegou junto com ela, sem equipe,
sem nada. Algumas pessoas olharam. Isabel conhecia aquele olhar. Faltava pouco mais de 1 hora para a largada quando ouviu passos atrás dela. Era Adão, camisa xadrez de domingo, chapéu na mão. Tinha vindo a pé. Ficou parado a alguns metros, olhando para a filha, depois para o cavalo, depois de volta para ela. Não disse nada. Foi até Relâmpago, passou a mão no pescoço do animal, verificou as patas, o arreio, então ficou de pé ao lado de Isabel, de frente para a pista. Ele tá bem, disse em voz baixa. Não era pergunta. Tá, ela confirmou. Eu devia ter vindo antes. O senhor veio agora. Tá bom. Ele assentiu. E ficou. A largada foi anunciada. Isabel levou Relâmpago até a linha. 6 cavalos, 2 de Jerônimo, treinados, experientes. Relâmpago era o único estreante. O animal ficou quieto na posição, orelhas em alerta, olhos na pista. Isabel passou a mão uma vez no pescoço dele, encaixou os pés nos estribos e baixou o corpo sobre a sela. Quando ela montou, alguns dos homens perto da pista olharam de novo. Agora não para o cavalo, mas para ela. Jerônimo estava na arquibancada, de braços cruzados. Postura de quem espera uma formalidade acabar. O sinal soou. 6 pares de cascos martelaram o chão ao mesmo tempo. Barulho seco, pesado, que subia pela terra. Poeira levantou na largada. Os animais abriram em leque. Relâmpago saiu no meio do grupo. Firme, sem susto. Na primeira curva, o cavalo de Jerônimo abriu. Passadas largas, animal grande, que havia disparado desde o sinal. O segundo do patrão vinha em terceiro. Relâmpago em quarto, controlado, colado no grupo. Na segunda reta, Isabel sentiu o que conhecia. Relâmpago começou a abrir a passada. Progressivo, como quem foi guardando energia e agora decide soltar. O pescoço esticou. Os cascos bateram mais fundo na terra. Ele passou um cavalo, depois outro. Entrou na segunda curva em segundo lugar. Na arquibancada, a gente se levantou. Foi na reta final que o coração parou. Relâmpago encostava no líder, o cavalo de Jerônimo, quando o animal do patrão se fechou, sem espaço. Relâmpago foi empurrado para a borda da pista. O corpo dele desequilibrou por uma fração de segundo. Vacilo na passada, o tipo que qualquer um que entende de cavalo reconhece como o momento em que tudo pode acabar. Isabel se jogou para frente, rédeas curtas, corpo colado no pescoço do animal. A arquibancada ficou muda. Relâmpago tropeçou, ajustou. E então, naquele exato momento, naquela fração de segundo em que parecia que ia ceder, ele acelerou, arrancada limpa, de dentro para fora. O pescoço esticou mais, os cascos martelaram, o corpo inteiro do animal foi para frente como se tivesse guardado aquilo a corrida inteira e escolhido ali para usar. Um comprimento. 2, 3. Cruzou a linha com vantagem clara. O locutor gritou o nome dele. A arquibancada explodiu. Pessoas de pé, vozes sobrepostas, um grito coletivo que veio de todo lado ao mesmo tempo. Relâmpago parou do outro lado da linha. Pelo úmido, peito subindo e descendo com força, orelhas ainda em alerta. Isabel soltou as rédeas devagar. Desmontou com os joelhos ainda tremendo, ficou de pé ao lado do animal, a mão espalmada no pescoço dele. Ficou parada por um segundo, que pareceu muito mais longo do que era. Então, encostou a testa nele. Isabel ainda estava com as rédeas na mão, quando o barulho da arquibancada chegou até ela. Relâmpago bufava forte ao lado, o pelo úmido colado na pele, o peito subindo e descendo com esforço. Ela ficou assim, de pé ao lado do animal, testa encostada no pescoço dele, olhos fechados, sem dizer nada. Ao redor, o barulho continuava. Ali dentro, estava quieto. Ela não chorou de imediato. O que veio primeiro não foi alegria nem euforia. Foi alívio. O tipo que só aparece quando você solta um peso que carregou por semanas sem perceber o quanto estava pesado. Quando ela abriu os olhos, o primeiro rosto que encontrou foi o do pai. Adão estava a 3 metros de distância, parado, com o chapéu ainda na mão.
Ele olhava para a filha com uma expressão que ela havia visto poucas vezes na vida. Não era orgulho no sentido que se fala fácil. Era algo mais antigo que isso, mais fundo. Era o rosto de um homem que passou a vida inteira abaixando a cabeça e acabou de ver a filha manter a dela erguida até o fim. Ele foi até ela, não disse nada. Abriu os braços e a abraçou do jeito que não abraçava desde que ela era criança. Com os dois braços, com força, sem se preocupar com quem estava vendo. Isabel deixou. Ficaram assim por um tempo que nenhum dos dois mediu. Quando se separaram, Adão estava com os olhos vermelhos. Virou o rosto de lado, fingiu ajustar o chapéu. Isabel deixou ele ter aquele momento. A movimentação ao redor foi aumentando. Pessoas se aproximaram, algumas curiosas, outras animadas, algumas que ela não conhecia e que queriam ver o cavalo de perto, perguntar sobre ele, comentar a arrancada da reta final. O locutor ainda falava no microfone, repetindo o resultado, descrevendo o que havia acontecido naqueles últimos metros da corrida. Isabel respondia quando era necessário, mas uma parte da atenção dela estava em outro lugar. Ela estava procurando Jerônimo. Não precisou procurar por muito tempo. Ele desceu da arquibancada com os dois homens do chapéu. Devagar, sem pressa. O rosto dele estava fechado. Não com raiva explícita, mas com aquela expressão de quem está controlando muito cuidadosamente o que deixa aparecer. Ele chegou até onde Isabel estava, parou a uma distância respeitosa e ficou olhando para Relâmpago por alguns segundos. Adão segurava as rédeas ao lado, tendo assumido o animal quando a filha desmontou. Jerônimo olhou para o animal. Depois olhou para Isabel. "Você ganhou", ele disse. Simples, direto, sem enrolação. "Ganhei", ela confirmou. Ele tirou do bolso interno do colete um envelope dobrado. Dentro estava uma cópia do acordo que haviam assinado dias antes, com uma anotação manuscrita no canto, reconhecendo o resultado da corrida. "Vou providenciar a escritura na semana que vem", ele disse. "E o contrato do Adão também, como ficou combinado." Isabel pegou o envelope. Não fez discurso, não devolveu provocação nenhuma. Só olhou para ele nos olhos por um segundo e disse: "Obrigada." Jerônimo ficou parado por um momento, como se a resposta não fosse o que ele esperava. Depois assentiu uma vez, virou e foi embora com os dois homens ao lado. Nenhum dos peões da fazenda que haviam vindo com ele disse nada. Alguns olhavam para o chão. Outros olhavam para Relâmpago com uma expressão diferente da que tinham trazido de casa. Não era a admiração elaborada. Era só o silêncio de quem viu algo que não esperava ver e ainda está processando. Mauro, o mesmo peão que havia espionado o treino de Isabel semanas antes e corrido para contar ao patrão, ficou parado perto da cerca, a alguns metros de distância, sem se aproximar. Isabel o viu. Ele desviou o olhar e foi embora. A tarde foi passando com Isabel, Adão e Relâmpago no meio daquele campo. Algumas pessoas do evento vieram conversar sobre o cavalo, sobre a linhagem, sobre a corrida. Um homem mais velho, que Isabel não conhecia, ficou um tempo observando Relâmpago com o olhar de quem entende de bicho e disse que o animal tinha uma passada que ele não via há muitos anos. Perguntou se ela pretendia continuar competindo. Isabel olhou para o pai. Adão olhou para ela. "A gente vê", ela respondeu. Na volta para casa, eles foram os três juntos. Isabel, Adão e Relâmpago indo devagar pela estrada de terra no final da tarde. O sol estava descendo, o ar estava mais fresco, e havia um silêncio entre os dois que não era vazio. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que passaram por algo junto e não precisam transformar em conversa para saber que foi real. Em algum ponto do caminho, Adão disse: "Eu devia ter acreditado antes." Isabel andou mais alguns passos antes de responder. "O senhor acreditou quando precisava." Ele não respondeu. Mas ela viu o canto do rosto dele relaxar de um jeito que raramente acontecia.
Chegaram em casa quando o céu já estava cor de brasa. Isabel acomodou Relâmpago no terreno, colocou água fresca, capim limpo. O animal comeu com calma, sem pressa, como quem cumpriu o que tinha a cumprir e agora estava simplesmente descansando. Isabel ficou sentada na cerca por um tempo, olhando para ele. Pensou em tudo que havia acontecido desde aquela manhã em que o patrão havia perguntado quanto ela tinha no bolso, na frente de todo mundo, esperando que a resposta a fizesse encolher. Pensou no peso dos R$ 100 que havia colocado na mão dele sem piscar. Pensou nas noites sem dormir, no capim carregado na mão, no caderno com as anotações, no pai ajoelhado na terra aplicando o preparado de ervas, sem dizer que estava ajudando. Pensou na reta final, na arrancada que ninguém esperava. Relâmpago levantou o focinho e olhou para ela por um segundo. Depois voltou a comer. Isabel desceu da cerca, foi para dentro de casa e sentou à mesa com o pai para o jantar. A escritura do terreno chegou na semana seguinte, como Jerônimo havia prometido. O contrato de Adão também. Tudo dentro do que havia sido acordado, sem tentativa de renegociar, sem jogo. Jerônimo era muita coisa, mas tinha palavra. E Relâmpago, o cavalo velho, magro, que havia sido vendido por R$ 100 como se não valesse nada, ficou naquele terreno pequeno, comendo bem, dormindo com sossego, sem precisar provar mais nada para ninguém. Às vezes, Isabel chegava de manhã e ele vinha até a cerca antes mesmo de ela chamar, como sempre havia feito, desde o início, só que agora havia espaço suficiente para os dois. Mi casa cuando tenga uno. Muchas gracias. Ahora sí, mi siguiente paso del plan. Capturar esta. Y yo aquí sin poder dejar de hipar. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? Siempre se me acerca gente cuando estoy en mi peor momento. Ya, a ver, espérense. Analizando el entorno, yo creo que bien al fondo para que sea como un poco mística, ¿o no? Forsyth Clip. Chica, ojalá Forsyth Clip. Yo literal estoy hipando como si no hubiera un fucking mañana. Ya me voy a quedar por aquí. Miren, tengo este superpoder. Pero no es necesario, no es necesario. Onda, ideal que ustedes estén para sacarlo, pero si no están, igual otras personas los pueden sacar y ustedes los mandan. Esa es la pega de ustedes, mandarlo. Ya aquí voy a vivir yo. Light it up into two tears. She broke everyone's heart. Aparte nos sirve estar cerca del spawn. Porque si estamos cerca del spawn, no tenemos que ir en barco a hacer las cosas. E-A-M-G-R-O-U-S.
Y a ver, vamos a... quiero madera. Me gustaría madera de... A ver, paciencia, paciencia. ¿Qué necesito primero? Necesito... No voy a parar. Tengo antorcha. No tengo... Ay, ¿verdad que esto no se puede hacer así, como así? Tengo piedra. T-O-U-S N-A-M-A-L-E-T-R-O-U-S-A-N-M-A-L. Ah, cama, importante por si nos morimos. La cama es como top cosas importantes. No doy más. Y yo, ¿para qué me duermo si sé que no se puede dormir? Pero por lo menos ya guardé el spam. ¿Qué necesito? Ah. Ya voy a tomar agua. Estoy... ¿Aló? No me está detectando el micrófono, creo. ¿Aló? Creo que no me... ¿Qué? Ah, vale. Estaban escondidos. La herrería hasta allá. ¿Y este con esa pose de malandro? Mariano. Ah, hola. Está farmeando ahora, literal farmeando ahora. No, estoy trabajando. Oye, pero si no quería estar aquí todo el stream, no es necesario. Si la idea es que tú mandes después lo... Me equivoqué. Ah. Talking chicks and soda man. Shit on the TV. It's on the TV. ¿Cómo que no? ¿Cómo que tu cuerpo? Chica, devuélvemelo. A ver. Can you say brainwashing? Ay, palo necesitaba, la tontera. It's a non-stop disco. Palo. Hierro. Ah, claro. Una polla, ¿algo más quería? ¿Me lo dio? ¿Me lo dio? Ah, sí, me lo dio. Oye, está bueno este mod.
hace las cosas más tediosas, pero al final termina siendo bueno. Hola, Lucho, volviste, menos mal. Volviste justo cuando yo ya estoy modo paz. Ni me meo. ¿Qué? Es que eso, tienen que dejar el bullying. Deje el bullying. Solamente destruye el alma y el cerebro. Hola, Backlight. ¿Cómo estás? Casa de... ¡Ah! Esta es la casa de los admins. Y yo me voy a poner a vivir aquí al lado de los admins, ¿no? Ay, están todos los admins ahí, qué vergüenza. Buen día, ¿qué tal? No, no voy a sapear. Ay, no puedo dejar de hipar. When you get down. ¿Dónde dejé mis cosas? Aquí. Me voy a quedar aquí. ¿Qué? Quiero... quiero ir a mear. Y voy a aprovechar de... ¿Cómo que chao? ¿Te vas? Miré a los loles. Ah, ok. Adiós, chica. Voy a ir a mear.